para a vida ou formamos para o trabalho, ou quando formamos para uma ou para outra. Então, há um questionamento sobre essa questão. E é bastante complexa, né, E é bem professor? complexa, mas há uma outra questão. Se nós observarmos o desempenho da economia brasileira enquanto uma economia fechada, nós não nos preocupávamos muito no passado recente com a questão da competição. A partir desta intensificação do processo de globalização, de aberturas econômicas, de competição internacional, onde se ganha ou se perde mercado por novos produtos, onde se ganha ou se perde mercado por aprimoramentos, por melhoria da qualidade, é quando se começa a demandar intensamente de novos profissionais criativos, engenheiros, capazes de gerar produtos. E daí nós vamos observar o seguinte. Primeiro, há uma necessidade do mercado, e agora ele está começando a remunerar, a pagar e a valorizar esses profissionais de uma maneira diferenciada. A segunda questão, que é absolutamente determinante, é as interdependências. Tanto a professora Marjorie quanto o presidente Júlio Félix mencionavam a questão das interdependências, das múltiplas variedades, múltiplas habilidades demandadas por um engenheiro. Hoje, mais do que nunca, não basta ser um excelente engenheiro mecânico, elétrico, ambiental ou civil, ou assim por diante. Ele tem que gerar este conhecimento num processo de interdependência, de como a especialidade de engenharia se aplica em outras ciências e como as outras ciências trazem conhecimentos para as engenharias. Certo. Então, a criação está na busca das interdependências, nas complementariedades e no desenvolvimento de um novo profissional capaz de gerar não só inovações de produtos, inovações de processos produtivos, mas principalmente inovação de gestão. O Júlio mencionou uma coisa que é fundamental. Mas eu acho que nos tempos atuais, o melhor cliente, nós conversamos antes, o melhor cliente que a gente tem nos cursos de pós-graduação de gestão estratégica, que é o que eu trabalho, são engenheiros, são médicos, são profissionais da área de saúde e profissionais das áreas de exatas. Eles vêm com uma boa base de formação matemática, de raciocínio lógico, e este grupo incorpora processos de gestão. Então nós temos aí um grande desafio, não só na geração de produtos, mas na geração de processos, na geração de novas maneiras de gerir, de administrar as organizações, as empresas públicas ou privadas. E nós vamos deixar também, seguindo aqui nas considerações do professor Antoninho Caron, nós vamos deixar a nossa primeira questão norteadora, que vai conduzir o nosso segundo bloco. O desenvolvimento social e econômico no país, especialmente as inovações tecnológicas, definem o papel do engenheiro demandado por nossa sociedade? Aliás, nossos convidados já começaram a tocar nesse assunto. E como formar um profissional apto a atender às exigências sociais, econômicas e tecnológicas será o nosso diálogo para o segundo bloco. Fique conosco, já voltamos. Tudo começa pelo diálogo. Afinal, na cidade onde o abstrato conversa com o figurativo e o sagrado convive com o profano, é que nasceu uma escola de negócios que fala com o mundo. A ESAD, a melhor escola de negócios da Europa, se uniu à FI Business School para trazer para o Brasil o AMP, Advanced Managing Program, o programa de direção geral voltado a executivos que querem dominar a língua do sucesso. ESAD, o diálogo profissional e o acadêmico no mais alto nível. Voltamos para o nosso segundo bloco do programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais. O tema de hoje é a formação do profissional de engenharia. Os nossos convidados, ao longo do nosso primeiro bloco, já foram discorrendo sobre as questões complexas, as questões polêmicas e as questões graves também levantadas pelo representante, diretor-presidente da Tecpar, que está conosco discutindo o tema de hoje. E por que, então, o mercado de trabalho, a demanda, a procura por profissionais de engenharia é alta, mas, ao mesmo tempo, nós temos poucos profissionais de engenharia saindo bem formados, preparados para exercer essa profissão no mercado de trabalho. Bem,
Agora, com relação à questão norteadora, o desenvolvimento social e econômico, então, do país, especialmente as inovações tecnológicas, definem o perfil do engenheiro demandado por nossa sociedade e como formar um profissional, um engenheiro apto a atender a todas essas exigências. Então, Júlio, como você vê essa questão? Regina, você está colocando um desafio enorme que já é percebido pela academia de maneira geral, mas nós continuamos, por muitos anos, e continuamos fazendo hoje, uma formação baseada em conteúdo. E o mercado está buscando competências, que significa 3 dimensões fundamentais, né? O que nós fazemos hoje com conteúdo, que é o conhecimento. Então a gente forma pessoas, graduamos pessoas, damos conhecimentos a elas. Mas esquecemos de 2 outras dimensões importantíssimas para se competir, que são as habilidades. Não trabalhamos as habilidades nas nossas universidades, faculdades, em especial em engenharia. E tem um terceiro, um pouco mais complexo, que é a atitude. Então, o profissional que o mercado quer, que ele tenha conhecimento, que ele tenha habilidade e tenha atitude. Mas nós não estamos preparados, né? Eu não sei, em alguns cursos de pós-graduação que estão focados, né, no que nós chamamos aí de chá. Né, que daí já seria formação continuada, não seria formação inicial do engenheiro, né? Mas deveria ser. Mas tem uma coisa interessante, uma pesquisa que eu li recentemente, ela não é nova, mas eu li recentemente. Nos Estados Unidos, a formação profissional ela é muito baseada na técnica. Porém, existe uma análise do profissional que está sendo colocado no mercado naquele país, engenheiro, certo, do que ele não quer mais trabalhar no chão de fábrica. Ele não sabe trabalhar em equipe. Ele não sabe liderar. Eu estou dando dados de uma pesquisa nos Estados Unidos. Nós não temos sobre o uma pesquisa de sobre isso. engenharia. Mas se o profissional de engenharia, se lá que o foco é técnico, esse tipo de profissional, né, que está saindo, ele não tem essas coisas, não que lá seja melhor que aqui, mas sim, o ensino lá tem um foco muito técnico, que não é o ensino superior, que não é o caso brasileiro. Você imagina em que situação é essa. Bom, mas o professor Antoninho falou da necessidade do país em inovar, desenvolver novos produtos, novos processos, novos sistemas, novas formas de marketing, novas formas de gerenciar. Então, este profissional ele precisa mais do que a graduação. Mas se nós olharmos os alunos brasileiros, eles nos deixam um pouco preocupados. Nós temos 4 doutorados em engenharia no Brasil. No Brasil? No Brasil. Apenas 4 instituições? 4 doutorados em engenharia no país. E 179 mestrados, que também é pouco. Desses mestrados, só 39% são mestrados profissionalizantes. Nós temos um problema sério com a CAPES, que é o órgão que regulador da pós-graduação no Brasil, ligado ao Ministério da Educação, que continuam com grande dificuldade de entender que formar um mestre para a vida profissional fora da academia é diferente de formar um mestre para a carreira acadêmica. Sim. Então, nós temos essa dificuldade já na regulamentação, né? Então, nós temos 39, pelo menos é um número que eu tenho registrado, né? Essas coisas têm uma certa dinâmica, pode não ser exatamente esse número. Então, você imagina 4 doutorados num país que precisa aumentar a sua competitividade. E como o professor Antoninho falou, não há capacidade de mudar, né, a competitividade do Brasil sem inovar. Não do Brasil, em qualquer país. Isso se faz pela inovação. E aí, a inovação, ela está muito calcada no profissional de engenharia. 39% dos pesquisadores, ou seja, quem trabalha com pesquisa e desenvolvimento dos Estados Unidos, volto a falar da pesquisa que eu estava mencionando, 39% desse profissional são engenheiros. Então, é uma necessidade muito grande. Mas se o profissional de pesquisa e desenvolvimento tem essa relevância, e nós temos 4 doutorados no Brasil nessa área, mostra um pouquinho qual é o gap que está aí e o desafio, né, para as nossas universidades trabalharem. Sem dúvida. Então, professora Marjorie, dentro desse cenário
que nós apontávamos na questão norteadora, que se o próprio mercado de trabalho e o desenvolvimento, na verdade, econômico, social e as inovações tecnológicas também vão definir como será a formação desse profissional. Agora, o Júlio trouxe para nós outras questões, com relação também a pouca pós-graduação, a formação continuada. Eu concordo com o que o Júlio mencionou e eu vou um pouco mais além. Eu acho que essa questão das habilidades, da parte comportamental, deveria vir antes da graduação ainda. A gente deveria, o profissional deveria chegar na graduação muito mais preparado do que chega. E aí por isso que a gente só oferta conteúdo, porque não dá tempo de fazer mais nada. Porque além do conteúdo da graduação que tem que ser ofertado, a gente ainda tem que nivelar o profissional, né? Botar todo mundo ali no mesmo nível e depois ainda tentar desenvolver as habilidades, tentar desenvolver as atitudes. E essa questão é o que não é que falta emprego para engenheiro, não falta emprego para engenheiro, falta qualificação do profissional. O profissional não consegue ser qualificado, porque se você vai participar de um programa de trainee, tem mais de 1.000 candidatos. Certo. Tem que fazer dinâmicas de grupos, fazer outras línguas, tem que mostrar atitude. Quem que entra? Entra um desses não sei quantos mil alunos que se candidatam. Uhum. Então a gente tem vários empregos, não tem profissional qualificado. E esse problema vem antes da graduação. O sistema de educação do Brasil ele é muito defasado. Não deveria. Então, os pretendentes a cursarem engenharia também devem estar atentos quanto à relação a essas questões sobre o desenvolvimento social, econômico do país, as inovações da tecnologia, já pensando que ele também precisará buscar esse desenvolvimento. Também. Que o curso de engenharia não vai simplesmente trazer pronto, em bandeja. Não. A sua formação, mas ele precisa também estar atento a todo esse cenário, é isso, professora? Com certeza. Regina, nós temos aqui quase que um grito nacional. Eu acho que tanto o Júlio quanto a Marjorie já mencionaram, mas eu vou fazer. Nós precisamos de um projeto de nação, de crescimento e desenvolvimento. Projeto de nação, de crescimento e desenvolvimento, ele precisa de algumas coisas que são muito curiosas. Primeiro, algumas palavras mágicas. Bom dia, boa tarde, com licença, como vai? Que é muito daquilo que a atitude que o Júlio estava mencionando. Isso não precisa ir para a faculdade, isso se aprende em casa. Isso é uma coisa. Uma segunda questão que nós precisamos, que é absolutamente fundamental, um projeto de nação para a educação. Eu já mencionei antes, mas eu volto a insistir. Eu preciso... a gente às vezes diz... estudar para a vida. Eu quero discordar dessa questão. Você não estuda para a vida, estudar é a própria vida. Quer dizer, o processo de aprendizado é um processo permanente, constante. Eu termino uma faculdade, eu não estou pronto, eu estou pronto para me desenvolver daí para frente, eu tenho estoque de conhecimento. Então, todo o sistema educacional brasileiro tem que ser repensado. Que cidadão eu quero, que profissional nós precisamos, como nós vamos nos inserir produtivamente na questão de sobrevivência, de reprodução enquanto seres humanos, enquanto sociedade, dentro do país e com relação aos outros países. Como nós vamos gerar as nossas próprias riquezas com o fruto do nosso trabalho, conquistar mercados internacionais que nos ajudem, que financiam o nosso próprio desenvolvimento, e como com esse desenvolvimento nós vamos continuar realimentando o nosso próprio processo de educação, de formação de gente, de formação de personalidade. Agora, o grande problema que nós precisamos é um projeto econômico, um projeto político, um projeto educacional, um projeto de vida, quer dizer, é um projeto de nação. Em geral, a nossa classe política, e esse momento é próprio para mencionar a classe política, pensa 2 anos ou pensa 4 anos. Nós precisamos de estadistas que pensem 15, 20, 30, 50 anos. Daí eu consigo fazer um projeto de nação. Se eu pensar apenas os resultados para a próxima eleição, nós não conseguimos. Então nós precisamos repensar o país. Nós precisamos repensar a nação. Nós precisamos repensar a história
do desenvolvimento nacional, a história, o país que queremos. O passado nos ajudou a chegar até aqui. Vivemos esse presente. Como nos projetamos para o futuro? Mas é que essas questões também, elas estão sendo, pelas... que nós temos acompanhado, estão sendo deixadas de lado, né? Estão sendo deixadas de lado. E pensa-se apenas daqui 4 anos, né? Pois é, mas... O que é necessário ser feito para daqui 4 anos. No momento que eu deixo de lado a solução dessas questões, ou busca de um planejamento, daqui a 2 anos eu permaneço no estado de perplexidade. E agora, para onde eu vou? Então, como eu não tenho, nenhum vento vai ser favorável se eu não souber qual é o meu destino, onde é que eu quero chegar. Certo. Então eu não posso nem questionar quem pode me ajudar e quem está me atrapalhando, porque eu não sei o rumo. Então, este rumo estratégico nós precisamos repensar. Não é só no curso de engenharia, não é só no curso de medicina, não é só no curso de informática, ou nas pedagogias, ou nas filosofias. É todo o sistema nacional, é todo um projeto nacional de educação e desenvolvimento do ser humano. Isso vai repensar a nossa história. Professora Marja, nós recebemos aqui algumas perguntas dos alunos do curso de Engenharia da FAI. Nós temos uma pergunta aqui do Paulo Henrique, que está no 2º período de Engenharia Mecânica, e ele nos pergunta o seguinte: por que muitos engenheiros formados têm dificuldade na aplicação prática de seus conhecimentos na indústria? O Júlio já havia colocado, agorinha há pouco ainda, sobre a questão dos conteúdos, que nem sempre vão ao encontro das necessidades de um profissional de engenharia, quando ele estará sendo requisitado pelo mercado de trabalho. Como nós poderíamos responder essa pergunta para o Paulo Henrique, professora? Eu acho que eles confundem um pouco o que é formação profissional e o que é ocupação. Sim. Porque você se forma engenheiro, mas aí você vai para uma ocupação específica. Então, nessa ocupação, você tem que ter um conhecimento, às vezes, maior do que a engenharia vai te dar. Porque a engenharia vai te dar uma noção, desculpa, uma noção de tudo, do geral. Por exemplo, engenharia mecânica.